Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pão delicioso feito com banha suína. Fica uma massa macia, maravilhosa. Alguns dizem que o pão feito com banha conserva por mais tempo e tem mais maciez. Então, por isso, resolvi fazer para vocês. Para esse pão, vamos estar usando aqui para começar 407 gramas de água, 70 gramas de açúcar, 51 gramas de banha. Vou estar usando 1 kg de trigo para essa massa. Vamos começar fazendo o processo de autólise, que é a hidratação do trigo. Ao hidratar o meu trigo aqui com a água da receita, faz com que a glutamina e a gliadina venha desenvolver o glúten, porque essas duas proteínas se ajuntam formando as redes de glúten. Ele tem que ser bem hidratado. A hidratação aqui é aproximadamente 60%. Eu vi que a minha massa ficou muito seca, peguei mais essa quantidade de água aqui. É menos que meia caneca de água. Então, eu vou pingar um pouco aqui e vou observando o ponto. Tem que estar bem hidratado. Vou colocar só mais um pouquinho. Aqui já vai dar o ponto. Observa só. Vou envolver bem aqui e vou mostrar o ponto da hidratação dessa massa. Uma massa bem hidratada. O que vai fazer o glúten desenvolver é o descanso da massa. Essa autólise tem que descansar no mínimo 40 minutos. Aqui já está a nossa autólise. Eu vou deixar ela aqui descansando. Tá bem hidratada, para que venha formar as redes de glúten. Assim está a nossa autólise. Vou cobrir ela aqui com essa tampa. E esta água aqui, eu vou mornar ela para fazer a esponja que vai nessa massa. Aqui está o fermento que vou usar e essa colher como medida. Vou usar uma colherzinha bem cheia e a metade assim. Esse fermento aqui é o fermento seco para pão. Vou usar aqui 2 colherzinhas de açúcar bem cheia para fazer a nossa esponja. A esponja faz com que... E vou pegar esse trigo despejar aqui e vou estar usando 4 colherzinhas desse trigo bem cheia. Eu estava falando que a esponja faz com que o pão fica mais saboroso, porque ela suaviza o sabor do fermento e também potencializa o fermento. Aqui a minha água está morna. Vou colocar aqui para fazer uma pasta. Vou colocando aqui e vou observando o ponto até virar uma pasta. A temperatura dessa água aqui tem que ser aproximadamente 38 graus a 40 graus. Passando disso, já não é bom. Então, vou envolver bem aqui. Já chegou no ponto, é esse ponto aqui, uma pastinha desta maneira. Como eu falei para vocês, aqui já tinha 15 minutos que a minha autólise estava descansando. Então, eu vou deixar aqui coberto descansar por 25 minutos, porque está fazendo frio hoje. E vou pesar aqui uma colherzinha dessa de sal. Vou bater aqui para tirar o excesso do sal. Essa quantidade aqui. Aqui já se passou 25 minutos que eu fiz a minha esponja. Ela cresceu bem. Olha como ela ficou. Vou reservar para estar usando na minha massa. E a minha autólise
já tem 40 minutos. É só fazer a soma aí em casa. 25 minutos mais 15 minutos. Dá 40 minutos de descanso da minha autólise. Observa como ela está bem hidratada e bem elástica. Isso aqui está maravilhoso para o nosso pão. Vou jogar aqui um pouquinho de trigo dentro aqui desta vasilha para tirar a nossa massa aqui para trazer para a bancada, para a gente finalizar o pão. Vou jogar aqui um pouquinho de trigo aqui. Vou abrir aqui para colocar a nossa esponja. Coloquei aqui a nossa esponja, as 70 gramas de açúcar. E vou começar a sovar a nossa massa. E vou estar agregando aqui aquela água que eu peguei, que era quase meia caneca de água. Vou acrescentando ela aqui e vou observando a textura dessa massa. Por causa da autólise, eu observei que está uma massa assim bem firme, bem resistente. Mas eu vou acrescentar aqui toda essa água e vou observando e vou falando para vocês como está aqui a textura dessa massa. Tá uma massa assim bem resistente, bem elástica. Eu quero envolver todo esse trigo aqui nessa massa. Eu quero usar 1 quilo de trigo certinho aqui. Geralmente, para 1 quilo de trigo, eu costumo usar 600 gramas de água. Aqui eu vou colocar toda essa água aqui e vou colocar aqui um pouco mais de farinha e vou observando a textura. Vou envolvendo bem aqui e vou mostrar para vocês que a minha massa está bem seca. Eu quero uma massa bem hidratada, porque uma massa bem hidratada, o pão desenvolve bastante. Ele tem um bom crescimento. Eu vou envolver tudo aqui e vou pesar um pouco de água. Vou limpar aqui a minha bancada, juntar toda a farinha de trigo aqui e mostrar para vocês como está a minha massa. Mas a minha meta é usar todo o trigo que mostrei. Vou envolvendo bem aqui. Pesei mais 100 gramas de água para continuar a nossa receita. Mas eu quero que observa daí de casa que eu não vou usar toda essa água não. Por enquanto ainda não usei. Então eu vou vir envolvendo bem aqui para mostrar para vocês o ponto que está aqui a nossa massa. Aqui ainda está uma massa bem hidratada. Está uma massa no ponto. Eu sinto só de tocar nessa massa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Para você que é novo no canal, sois bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. Vamos continuar aqui com a nossa massa. A minha massa está num ponto excelente. Vou limpar aqui a minha bancada e vou estar reservando aqui a minha massa para a sova. Eu gosto da minha massa sempre assim nessa hidratação aqui. Uma massa bem hidratada. Se eu sovar ela aqui, ela vai ficar muito hidratada. É nesse ponto que eu gosto. Mas eu quero usar o trigo que está reservado aqui ao lado. Vou despejar aqui quase todo aqui na minha bancada. Vou chegar essa massa para cá. Vou despejar ele quase todo e vou reservar essa quantidade ali para estar finalizando a nossa massa. Vou hidratar essa quantidade aqui para estar agregando a minha massa. Eu vou usar aproximadamente aqui uns 30 gramas de água. Essa quantidade que ficou na caneca, eu não vou usar mais.
Eu acredito que eu usei umas 30 gramas de água aqui, das 100 gramas que eu havia pesado. Vou envolver bem aqui e sovar a nossa massa. Não precisa de mais nada aqui, já está no ponto. À medida que eu ir sovando essa massa, observa daí de casa a hidratação dessa massa. Tá uma massa bem pegajosa. O bom é que a autólise diminui o tempo de sova da massa, porque o glúten se desenvolve mais rápido. Vou estar usando assim a minha mão para sovar essa massa. Observa daí a hidratação dessa massa. Observa que eu aperto ela na mesa com muito atrito e ela não cola na mesa devido ao glúten desenvolvido. Tá uma massa excelente. Nem precisa de muita sova não, por causa da autólise. Vou acrescentar aqui o sal, que é uma colherzinha de sal. Coloquei todo o sal aqui na massa. Vou continuar a sova da minha massa. Observa que como ela desprende da mesa. Ainda não coloquei nada de banha aqui na massa, que é a gordura daqui. Observa como ela solta com facilidade. Vou começar a acrescentar a banha da massa. Eu gosto de passar sempre um pouquinho assim na minha mão, para que a massa vai descolando da minha mão. E também eu vou observando o ponto dessa massa. Vou sovando e vou agregando aqui a banha, aqui nessa massa, que é 50 gramas de banha. A minha banha tá nessa cor aqui, nessa canequinha, porque eu aqueci ela para que ela ficasse líquida. Porque para medir aqui nessa canequinha. Porque às vezes quem está em casa quer uma receita com demonstrações em caneca para poder executar em casa. Essa foi a meta do vídeo, para que observasse daí de casa a porção na vasilha e poder realizar a receita. Vou sovando bem aqui a massa e é mais fácil de finalizar a massa assim. Em casa, toma cuidado para não acrescentar muito trigo na massa, achando que ela está muito mole, não. A massa é bem hidratada mesmo, é bem mole. Depois, quando eu estiver finalizando aqui, eu vou mostrar para vocês aí de casa a textura dessa massa, que é bem hidratado. Vou colocar aqui uma quantidade mais de gordura e vou sovando a nossa massa. Vou fazendo esses movimentos para que a gordura vai agregando aqui nessa massa. Eu ouvi falar que o pão feito com banha conserva por mais tempo e fica muito macio. Embora eu faça pão com todos os tipos de gorduras e óleo, eu experimento muitas receitas, porque eu trabalho com pães caseiros. O bom dessa receita é que ela é econômica. Ela só vai os ingredientes que mostrei aqui. Não vai nem leite, nem ovos, nem manteiga e nem óleo. E é uma massa maravilhosa, muito saborosa, muito gostoso. Esse pão também, você pode guardar ele no congelador. Ele conserva por muito tempo. E também você pode fazer dele torrada. Fica uma torrada maravilhosa, crocante assim por fora e também muito macia. Eu gosto muito de torrada. No meu canal eu até fiz um vídeo mostrando como é que eu faço as minhas torradas na panela. Aqui eu estou agregando o restinho da banha na nossa massa, completando assim as 50 gramas de banha que vai na massa. Vou envolver bem aqui para estar finalizando a nossa massa. Observa o quanto a minha mão está bem limpinha aqui, mas à medida que eu vim sovando aqui com intensidade, essa massa vai colar um pouquinho na minha mão, devido à intensidade da sova.
ela fica como um chiclete, bem pegajoso. Mas esse é o ponto da massa. Observa o quanto já pregou um pouco na minha mão, olha só. Aqui eu estou demonstrando para vocês. Eu só vou usar o restinho de trigo que tá nessa vasilha aqui, que é a programação de colocar aqui nessa massa. Tá uma massa maravilhosa. Olha como colou um pouquinho bem na mão, mas devido ao atrito aqui na bancada. Vou limpar aqui a mesa para estar finalizando a nossa massa, que já está bem sovada. E o incrível é que esse é o tempo real de sovar essa massa. Olha a textura dessa massa. Esse é o ponto. Aqui eu tenho bem um pouquinho de trigo aqui nessa vasilha. Vou envolver ele aqui. Vou envolver bem aqui. Vou juntar bem aqui a nossa massa. Vou dar só uma sovadinha aqui nela para estar finalizando. Vou sovando ela desta maneira. E vou tirar todo esse trigo que tá aqui na bancada para estar finalizando essa massa. Tá uma massa maravilhosa, bem hidratada, muito macia e boa para trabalhar. Como choveu de madrugada, o ar está bem úmido. Isso também influencia na hora que está fazendo a massa. Então, por isso, parece que a massa está muito molhada. Mas este é o ponto da massa. Olha que massa maravilhosa. Aqui já estamos terminando de sovar a massa. Vou tirar todo esse restinho de trigo que está aqui na bancada, conferindo bem, porque a nossa massa aqui já está pronta. Mas o restinho de trigo que está aqui na vasilha, eu vou acrescentar aqui na nossa massa. Vou deixar ela aqui um pouco e vou passar margarina aqui na vasilha, aonde eu vou deixar a massa descansar. Eu fui, lavei essa vasilha aqui. Lembra que eu estava fazendo o pão nela? A autólise estava aqui nela? Eu acho que eu gastei uns 3 minutos para lavar essa vasilha. E essa massa ficou aqui na bancada. Olha a hidratação dela. Tá um ponto perfeito. Aqui eu tenho essa quantidade aqui de trigo. Vou jogar aqui. Vou fazer uma bolinha com essa massa para estar reservando essa massa para o descanso. Vou envolvendo bem assim e vou tirar todo esse trigo que joguei aqui na bancada. Eu demonstrei para vocês que é uma massa hidratada. Quando eu colocar ela dentro da vasilha, eu vou tornar a mostrar para vocês, para que você aí em casa não venha errar o ponto, não venha ficar com medo não de fazer uma massa firme. Não é firme, é uma massa bem hidratada, com a quantidade de líquido que eu fui mostrando para vocês. Lembrando que eu só usei aproximadamente umas 30 gramas das 100 gramas da água que eu pesei. Aqui a nossa massa vai chegando ao ponto, tá num ponto excelente. Eu vou reservar ela aqui na bacia que eu untei com margarina. Aqui já está bom de sova desta massa. Olha só como ela está bem hidratada. Ó, ela até gruda um pouquinho na mão, mas é por causa da umidade do ar. Nossa massa está excelente. Vou só dar uma mexidinha assim nela. Vou colocar ela dentro da vasilha. Vou colocar aqui a massa para estar descansando. Vou cobrir com a tampa. E vou deixar aqui por 1h40 Aqui já se passou 1h40 que a massa estava descansando. Vou fracionar essa massa para estar fazendo 3 pães. E vou pesar essa massa para que elas venham ficar a mesma quantidade. Vou dar uma pequena sova assim nessa massa,
para estar fracionando ela. Vou dividir aqui em 3 partes iguais. É bom sempre usar uma balancinha para deixar mais ou menos igual. Vou bolar aqui essa massa dessa maneira e vou pesar aqui para que você de casa possa conferir o peso da massa. 586 gramas, que vai pesar cada um destes pães. O bom de pesar a massa é que o pão fica mais ou menos tudo do mesmo tamanho, fica padronizado. Aqui eu vou abrir a nossa massa, eu vou usar um rolinho para estar abrindo aqui o nosso primeiro pão. Aqui a minha bancada, ela está untada com um pouco de margarina. Por isso, a massa não prega aqui na bancada. Venho aqui passando o rolinho. Eu observei que há algumas bolhas de ar na minha massa. Eu venho estourando as bolhas de ar que a fermentação causou. Eu venho abrindo elas assim. E vou abrindo a nossa massa. Se você deixar as bolhas de ar na massa, fica um zoco no pão, não fica legal. Por isso, quando fizer bolha de ar, é bom sempre estourar as bolhas de ar. Guarda essa dica, porque ela ajuda o pão a ficar perfeito. Agora que já abri aqui a minha massa, eu venho enrolando o meu primeiro pão. Venho enrolando assim, sempre dando uma puxadinha para a massa ficar bem pressada, para não fazer bolha de ar dentro do pão. E venho arrumando aqui. Aqui já está modelado o nosso primeiro pãozinho. Vou estar reservando ele. Aqui é o nosso segundo pãozinho. Vou abrir ele aqui. Observa que eu uso um rolinho. Nada assim de especial para o pão crescer, não. O que faz o pão desenvolver é a hidratação da massa, o jeito, as técnicas de trabalhar com a massa, de fazer com que o glúten se desenvolva, porque é as redes de glúten que segura o ar da fermentação. Essa daqui já está aberta também. Eu vou estar modelando o segundo pãozinho. Não precisa abrir muito, não. Venho aqui, dou uma puxadinha e venho enrolando o pãozinho. Tenho que deixar bem prensado. Aqui já está pronto o nosso segundo pãozinho. Eu fiz esse vídeo longo, cheio de detalhe, para quem nunca fez pão, para fazer em casa e seguir o passo a passo e dar tudo certo. Aqui é o nosso terceiro pãozinho. Eu abri a massa, vou cortar assim. Cada tirinha dessa tem mais ou menos a espessura de um dedo, para que venha ter um detalhe nesse terceiro pão. Agora eu venho enrolando o nosso pãozinho, estico bem e vou prensando ele assim e vou enrolando. Aqui já estamos finalizando os nossos pães. E vou dar uma cortadinha aqui que ficou colado aqui no meio, para estar finalizando os nossos pães. Após modelar os meus pães, eu gosto de jogar um pouquinho de trigo assim nos meus pães, na parte que vai ficar embaixo da minha assadeira. Jogo um pouquinho assim de trigo. E após jogar assim o trigo, eu venho, confiro com a minha mão espalhando bem o trigo aqui no pãozinho. Depois de fazer assim, eu gosto de vir com um pincel, tirando o excesso do trigo. Tiro tudo, para deixar aqui bem sequinho, para estar colocando na nossa assadeira para a fermentação.
Fazendo assim, o pão não cola na assadeira. A minha assadeira está untada com margarina. Esse lado sempre é para baixo. A minha assadeira está bem untada com margarina. Eu vou arrumando todos os pãozinhos nela para a fermentação. E quero mostrar para vocês também o crescimento dessa massa. Hoje é um dia frio. O crescimento vai demorar um pouquinho. Geralmente essa massa fermenta com 2 horas, mas hoje demorou um pouco mais. Vou estar cobrindo aqui a nossa massa para o descanso. Aqui já se passou 1h30. A nossa massa aqui já está no ponto para assar. Ficou 3 horas fermentando. Aqui o meu forno está na temperatura de 180 graus. Trouxe aqui os pães para o forno. Vou deixar eles assando aqui por 45 minutos. Como ele é um pão grande, esse é o tempo de forno dele, de 45 a 50 minutos. O meu aqui ficou pronto com 45 minutos. Tá bem dourado, eu gosto dele assim. Trouxe para a mesa para estar finalizando. Eu gosto de finalizar o meu pão com um pouquinho de margarina por cima. Fazendo assim, traz maciez aqui na casquinha deste pão e brilho. Tá um cheiro maravilhoso de pão assado aqui na minha cozinha. O meu pão cresceu bem, teve um excelente salto de forno. Salto de forno é quando você coloca ele no forno e ele desenvolve ainda um pouco no forno. Tá excelente. Aqui já finalizamos, já estamos chegando no final de mais um vídeo. Mas antes disso, eu quero tirar o pão também para mostrar para vocês que não cola na assadeira, como eu falei, quando passa o trigo no pão. Esse pão aqui está bem quente. Vou desenformar todos eles e colocar assim na assadeira. Observa como ele sai com facilidade da assadeira. Tá um dourado, suave, tá maravilhoso esse pão. Vou desenformar o outro também. Olha como fica perfeito. Tá um pão maravilhoso. Deixei esse pão aqui descansar por um tempo, para estar cortando ele, para mostrar para vocês. Aqui o meu pão está morno. Vou cortar aqui uma fatia para mostrar para vocês. Tá uma massa bem macia. Ficou um pão muito macio. Mas como tá na hora do café da tarde, essas primeiras fatias aqui, eu vou dar eles para a minha família que está aqui em volta para tomar café. Mas antes eu estou mostrando para vocês a maciez deste pão. Vou passar manteiga neste daqui, ou melhor, margarina, e vou mostrar para você como ficou macio esse pão. E aqui já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que bom que você ficou até a esses minutos comigo nesse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo.